Você pode dizer a Ele suas razões de estar aqui nesse lugar nessa manhã. Você pode dizer a Ele as suas petições. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado pela apresentação das crianças, obrigado pelo momento do louvor. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença inunda esse lugar. Espírito Santo, ministra dos nossos corações nessa manhã com poder e graça, Deus, com glória, Senhor. Quebranta, Deus, o nosso coração. Fala a nós, Senhor, a Tua palavra, fala a nós a Tua verdade. Sonda aqui, Senhor, o coração de cada um nesse lugar e daqueles que estão conectados conosco. Deus, tira os impedimentos, Senhor. As amarras, os tampões dos ouvidos, Senhor, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que vem para distrair, que vem para deturpar a palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado nesse lugar através dessa palavra, Deus. E que a Tua vida nos encontre. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Você pode dizer glória a Deus? O título dessa pregação de hoje é A Maior Prova de Amor. Se você puder anotar, a maior prova de amor. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que você estaria disposto a fazer por alguém que você ama? O que você está disposto a fazer por alguém que você ama? O que você estaria disposto a fazer por alguém que te odeia? O que você está disposto a entregar por alguém que diz não ser o seu amigo? O que você está disposto a entregar? Jesus entregou a vida por nós. Há mais ou menos 2025 anos atrás, Jesus verteu sangue por amor a nós, e nós éramos inimigos dele, e assim mesmo ele nos amou. Morrer por alguém que faz tudo para viver sem ele. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus morreu por alguém que faz tudo para viver sem ele. Jesus, ele deu a vida por alguém que não entrega a vida a ele. Foi isso que Jesus fez por nós. João 3,16 é o texto mais lido, mais conhecido da Bíblia. Com certeza você sabe de cor e salteado. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Vamos mais uma vez para ficar bonito. Mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele faz essa afirmação poderosa. Ele fala que Jesus amou o mundo. Jesus amou a todos. Jesus não fez acepção, ele não escolheu a quem amar. Deus amou o mundo inteiro. Ainda quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos amou. Quando você nem sonhava em existir, ele te amou. Será que você estaria disposto a morrer por alguém que não gosta de você, que te odeia? Você morreria pelos seus inimigos? Romanos 5, versículo 10 diz que: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Quando ainda inimigos, nós fomos reconciliados pela morte do Filho. Jesus fez isso por nós. Você pode dizer obrigado, Jesus?
Diga mais uma vez, diga: Senhor, obrigado. E o sacrifício ele foi perfeito em todas as áreas. O sacrifício ele foi perfeito em tudo que se propôs a fazer. Se você for estudar um pouquinho de Levítico, você vai estudar diversos tipos de sacrifício para diversas coisas diferentes. Se você pecasse, você tinha que ir lá e sacrificar um cordeiro, uma pombinha. Você tinha que verter sangue por isso. Se você quisesse ser liberto da culpa, você tinha que fazer um sacrifício por isso. Se você quisesse ser curado, você tinha que fazer um sacrifício por isso. Aí vem Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito. E se você precisa ser curado, Jesus morreu por você por isso, se sacrificou. Se você precisa ser liberto, Jesus se sacrificou por isso. Se você precisa ser livre da culpa, Jesus se sacrificou por isso, para que você tenha uma vida eterna, para que você tenha uma boa vida. Jesus se sacrificou por isso. Jesus é o sacrifício perfeito. E eu não acho possível a gente ler que ele foi transpassado, que ele foi humilhado, esmagado pela minha culpa, pela sua culpa, pela minha transgressão, pelo meu pecado, pela sua iniquidade. Eu não consigo ler essa passagem sem que isso toque no meu coração. E eu queria que você tivesse isso no teu coração. Jesus morreu por você. Hoje a gente celebra a Páscoa. O que é a Páscoa, pastor? A Páscoa judaica é a celebração da passagem, da saída do povo de Israel. É a Páscoa judaica. Quando Deus dá uma ordenança que eles pegassem um cordeiro, matassem esse cordeiro, porque o espírito da morte passaria e levaria todos os primogênitos. Deus dá essa ordem: pega um cordeiro, mata esse cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas. Porque quando o espírito da morte vier, ele vai enxergar o sangue e vai saber que ali ele não pode tocar. E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã nós celebramos a morte do cordeiro, com o sangue que ele verteu na cruz. Nós passamos na nossa testa, passamos nos umbrais das nossas portas, e o espírito da morte, a condenação eterna, passa direto, porque sabe que ali ele não pode tocar. Então nós não celebramos os chocolates. Talvez a gente pode trazer uma análise mais profunda, psicológica, emocional da Páscoa, e falar para você que o ovo da Páscoa simboliza a vida, o chocolate e os prazeres, não pode fazer tanta coisa. Mas o símbolo da Páscoa é Jesus crucificado numa cruz e ressurreto no terceiro dia. Amém? Esse é o símbolo da Páscoa. É isso que nós celebramos, o rei exaltado, o trono exaltado. É isso que celebramos, o véu rasgado, o acesso ao Pai, é isso que celebramos. Essa é a maior prova de amor. Você está com a tua Bíblia aberta comigo? Isaías 53, versículo 5. Esse sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, e eu quero te falar porque a pregação é bem objetiva e bem prática. Bem rapidinho. Jesus fez isso por nós, o sacrifício foi perfeito. Primeira coisa que Jesus fez: ele foi quebrado com o nosso pecado. Isaías 53, versículo 5, a parte A, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. A palavra transpassado no original hebraico significa quebrado. E a palavra transgressão significa pecado. Então Jesus Cristo foi quebrado pelo nosso pecado, porque a palavra vai dizer que nele não se achou pecado. A palavra vai dizer que ele era santo, se fez santo. Ele é santo, mas ele se fez o pecador por nós. Então o nosso pecado que quebrou Jesus. E eu quero te perguntar nessa manhã: quantas e quantas e quantas vezes antes de pecar você pensou assim: esse pecado eu estou lançando mais uma vez em Jesus? Hebreus 10, se eu não me engano, vai dizer que aquele que peca sabendo do sacrifício de Cristo, que peca por propósito, pisa no sangue da nova aliança. Ele foi quebrado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Quantas e quantas vezes você pensa e fala assim: não, eu não vou cometer isso aqui, porque Jesus foi quebrado pelo meu pecado. Será quantas e quantas vezes Jesus tem que quebrar o próprio corpo pelo nosso pecado?
Será que uma vez só não é suficiente? Não é possível que isso não mexa em algo dentro de nós? Não é possível que isso não dá uma sensação de querer mudar? Não é possível que isso não abre os nossos olhos para enxergar e querer ver as coisas do céu, viver as coisas do céu? 1 João 3,5 diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus foi morto pelo meu pecado. Você pode dizer assim: Jesus foi morto pelo meu pecado. Jesus foi morto pelo meu pecado. Ele foi quebrado, humilhado, sofreu a morte mais desonrosa, que era a morte de cruz, pelo meu pecado. Foi chicoteado com um instrumento chamado flagelo. Flagelo não era um chicote comum, ele tinha ossos ou metal na ponta. Cada chicoteada agarrava na pele e arrancava tecido, quebrava ossos. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. Sabe quem deveria estar lá? Eu deveria estar lá. Sabe quem deveria estar lá? Você deveria estar lá. Mas ele resolveu morrer no seu lugar. Agora nele, que tomou o meu pecado e o seu pecado, nós não somos mais escravos do pecado e somos santos, chamados para viver em santidade. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então eu te faço um convite nessa manhã a viver uma vida livre de pecado. A pensar todos os dias assim: Jesus foi quebrado pelo meu pecado. Jesus carregou cada um deles ali. Sabe aquele de ontem? Ele morreu por ele. Sabe aquele de amanhã? Estava lá nele. Então escolha não pecar. Escolha viver uma vida de santidade. A segunda coisa que ele fez por nós na cruz, ele foi esmagado pela nossa culpa. Isaías 53, versículo 5, a parte B. E esmagado por causa das nossas iniquidades. A palavra iniquidade no original hebraico significa culpa. Jesus foi esmagado pela sua culpa, pela minha culpa. Aquele em quem não havia pecado, aquele em quem não havia erro, aquele que não havia sombra de variação, ele tomou a culpa por nós. Ele entrou lá no tribunal e assumiu a culpa que nós tínhamos pelo crime cometido por nós. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 14 assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. O teu escrito de culpa, Jesus assumiu ele e levou para a cruz. Ele foi castigado, corrigido no meu lugar, no seu lugar, para que nós fôssemos salvos. Sabe? É como dois irmãos, o mais velho e o mais novo. É como se o irmão mais novo tivesse feito algo errado e o pai vai corrigir ele. E o pai vai bater nele. Não tem como, ele merece a surra. E aí na hora que o pai levanta a cinta, vai bater no irmão mais novo, o irmão mais velho entra na frente e fala assim: bate em mim. Não bate nele não. Eu sei que ele merece, mas bate em mim, não bate nele não. Corrige a mim, não corrige ele não. E o pai fala assim: mas ele merece. E aí o filho mais velho fala assim: mas bate em mim. Eu levo a culpa por ele, deixa ele sair para lá. Deixa ele bem. Deixa ele bem, deixa ele saudável. Não marca ele não, marca eu. É como alguém que comete um crime, está no tribunal para ser julgado e tem um juiz para condená-lo à morte, e aí na hora que vai ter a condenação, vai falar assim: eu te declaro. Aí entra um homem de branco vestido de sangue, entra e fala assim: declara ele inocente. Deixa eu ser o culpado. Deixa eu ser o culpado, Jesus. Deixa eu ser o culpado, Pai. É isso que Jesus faz por nós. É levar a nossa culpa,
Ele levou a sua culpa, a minha culpa. Ele assumiu, ele foi esmagado pela minha culpa, a sua culpa. É importante você ter essa verdade no teu coração, porque nós paramos de pregar o evangelho verdadeiro para pegar o evangelho que nos agrada. Nós paramos de falar que nós éramos culpados e ele assumiu a nossa culpa para dizer que nós merecemos prosperar e merecemos ter uma vida agradável. Nós merecemos prosperar e ter uma vida agradável porque alguém tomou a culpa por nós. Olha para o teu irmão assim como um profeta nessa manhã e diga assim: você é livre. Vive a sua vida, porque Jesus morreu no seu lugar. É isso que Jesus fez por nós. A terceira coisa que ele fez por nós na cruz, Isaías 53, versículo 5, a parte C: no seu castigo encontramos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado, corrigido, no meu lugar, no seu lugar. Esse castigo que te faz ter paz com Deus. Lembra que você era inimigo de Deus? Obrigado. Lembra que nós lemos aqui agora que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim ele morreu por nós? O castigo dele nos fez ter paz com Deus, nos tornou reconciliados com Deus Todo-Poderoso. Essa paz que te deixa deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que coisas boas irão acontecer. Essa paz que te faz acordar pela manhã e ter expectativa de um dia poderoso. Essa paz que te faz saber que morrendo viveremos em Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, alguém foi buscar lá na cruz. Alguém sofreu o castigo por nós. Alguém sofreu o castigo por você. Romanos 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez e você vai dar um glória a Deus bem forte. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fomos reconciliados e temos paz com Deus, através do castigo que Ele carregou, Ele sofreu. A quarta coisa que Jesus fez por nós na cruz, Isaías 53, versículo 5, a parte D: pelos seus vergões nós fomos curados. O versículo diz assim: e pelas suas feridas fomos sarados. A palavra ferida do original hebraico significa vergão. Você sabe o que é um vergão? Alguém sabe o que é um vergão? Sabe? Um vergão é quando a gente apanha com a varinha. Eu sei bem. Eu não sei não. Né, mãe? Quando você apanha com uma varinha e fica aquela linha assim, né? Dá aquela linha vermelha assim, alta. Sobe o vergão na hora, né? Levanta a pele na hora, né? Sobe um vergão, né? Só que o de Cristo não foi com varinha. O de Cristo foi com chicote. O de Cristo foi com chicote. Através das marcas de Cristo nós fomos curados. Nele não havia pecado, nele não havia erro, nele não havia sombra de variação, mas ele tomou cada marca, ele se deixou ferir para que nós fôssemos curados. Ele se deixou marcar para que nós fôssemos curados. Nele é que encontramos a cura. Nele é que encontramos a cura para as nossas mágoas. Nele é que nós encontramos a cura para o nosso coração ferido. Nele é que nós encontramos a cura para as nossas aflições. Nele é que nós encontramos a cura para as doenças físicas. Nele é que nós encontramos a cura para as doenças da alma.
Nele é que está a cura. Através de cada marca, cada chicotada, cada vergão, cada pisadura. Lá é que está a cura. Lá que se encontra o socorro, o abrigo. Foi isso que Jesus fez por nós. Olha para o teu irmão e fala assim: foi isso que Jesus fez por você. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que você está disposto a fazer por Jesus? O que você pode fazer por Jesus? Porque se Ele fez isso tudo por nós, o que nós podemos fazer por Ele? Será que viver uma vida domingueira, crente do domingo, é o suficiente? Será que vir à igreja é o suficiente? Será que a célula é o suficiente? Deixa eu falar para você, não é. O que é suficiente é o teu coração. Teu coração é suficiente. Porque quando você entrega o teu coração genuinamente, de verdade, você entrega o teu coração, tudo vem junto. Aí o crente do domingo vem junto, o crente da terça-feira vem junto, o da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta vem junto, do sábado, do domingo. Porque nós entregamos o coração por completo. Se nós vivemos uma vida de inconstância em Jesus, é porque nós não entregamos o nosso coração por completo. Se no domingo eu venho na igreja e o culto é poderoso e eu saio daqui constrangido com meu coração quentinho, mas na segunda-feira parece que eu nem fui na igreja no domingo, é porque eu não entreguei o coração por completo. Sabe o que você pode fazer por Jesus? Joga fora o fermento. Negócio esquisito, né? Vou te explicar. Joga fora o fermento. 1 Coríntios 5, versículo 8 diz assim: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão da verdade. Fermento, biblicamente, ele significa o pecado, simboliza pecado. A palavra vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado leveda todo o teu ser. Um pouquinho de pecado estraga todo o seu ser. Levedar é estragar. Por que o fermento simboliza o pecado? Quando a gente joga o fermento na massa, a verdade é que gera um processo de apodrecimento. Por isso que a massa cresce. As bactérias ali dentro começam a trabalhar. E aí a tua massa cresce, infla. Então Jesus está dizendo assim, ó, lança fora o teu fermento. Tira o fermento de você. Você só está inchando, não está crescendo de verdade. A massa está ficando podre, está inchando. E nós achamos que isso é crescimento. Mas se olhar direitinho, está cheio de micróbios, micro-organismos trabalhando dentro de nós. E no nosso caso, deixa eu te falar, não são micróbios nem micro-organismos. São demônios que entram e atuam. Joga fora o pecado e confessa que Jesus Cristo é o teu Deus, o Senhor da tua alma, o Rei dos reis. Fica de pé no teu lugar. Essa é a maior prova de amor que alguém pode fazer pelo outro. Entregar a própria vida. Entregar a própria vida. Existem coisas que valem mais do que a própria vida. Jesus fez isso por nós. Entregou a própria vida por nós. Porque você vale mais que a própria vida. Porque o teu coração reconciliado com Deus valia mais do que a própria vida. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço.
Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.